analisar essa frase que diz o seguinte, né? Ele diz que a pessoa ainda tem um pouco de febre, ele provavelmente está falando de si mesmo, mas que melhorou em relação ao que estava antes. Em japonês ela fica Netsu wa mada sukoshi arimasu ga taichou wa yoku narimashita. Mais uma vez, Netsu wa mada sukoshi arimasu ga taichou wa yoku narimashita. Ainda tem um pouco de febre, mas a condição física melhorou. Tem algumas coisas legais nessa frase aqui para ou você aprender ou você revisar. Começamos com essa palavra aqui, netsu, que significa febre, ok? Significa aquele calor exagerado, aquele calor excessivo, exagerado, né? Aí temos aqui a partícula wa, porque eu estou falando sobre febre. Então, falando sobre a febre, quanto à febre, né, provavelmente isso já era assunto no contexto, né? Ele pelo menos já estava falando da condição física dele, a pessoa que está escutando já sabia que ele teve febre, ele está falando, não, quanto à febre, melhorou, né? Então, ó, quanto à febre, falando sobre a febre, aí depois temos essa palavra aqui, mada, significa ainda, ok? Mada significa ainda. Aí temos aqui, sukoshi, significa um pouco. E depois temos arimasu, que significa haver, ter, estar, existir. Ok? Eu sempre coloco várias palavras para explicar o significado desse verbo. A gente tem até aula só sobre ele aqui no canal. Mas ele significa literalmente que alguma coisa existe, alguma coisa está ali naquela posição, naquele lugar. E ele é usado em muitos casos que em português nós usamos o verbo ter, né? Por exemplo, eu tenho febre. Em japonês o raciocínio ele é mais na linha do a febre está aqui, né? Existe febre, né? Em português a gente usa mais o ato de ter, né? Mas a ideia que está sendo transmitida aqui é a mesma, beleza? Então, olha que interessante. Bom, esse verbo na forma de dicionário é aru. Ele está aqui na forma massa, né? Para deixar mais formal. Então, essa é uma frase mais formal. Nós temos esse verbo, né? Arimasu. E eu poderia falar netsu wa arimasu. Então, quanto à febre, ainda existe, né? Quanto à febre, tem. Só que aí ele vai colocando mais características, né? Ó, vou traduzir aqui. Quanto à febre, tem. Ou tem febre. Mas aí eu quero falar que eu tenho ainda um pouco de febre, não a febre total, eu tenho um pouco. Aí pode entrar a palavra sukoshi, né? Netsu wa sukoshi arimasu. Quanto à febre, tem um pouco, né? Ó, esse tem é sempre entre aspas, tá? Porque é uma tradução do sentido e não literal. Então, quanto à febre, tem um pouco, sukoshi. E eu posso ir ainda além, posso colocar mais características aqui, né? Para deixar a frase mais detalhada e mais rica. Netsu wa, eu quero falar que eu ainda tenho um pouco de febre. Netsu wa mada sukoshi arimasu. Quanto à febre, ainda tem um pouco, né? Esse mada, ele dá essa ideia de ainda. Aqui esse sukoshi dá a ideia de um pouco. E assim por diante, né? Por exemplo, duas pessoas estão viajando, dois amigos, e aí ele pergunta, você ainda tem dinheiro? Né? E aí ele pode falar, sukoshi arimasu. Ainda tenho um pouco. Perdão, não tenho ainda. Tenho um pouco. Aí ele pode falar também detalhando ainda mais. Mada sukoshi arimasu. Aí sim, ainda tenho um pouco. Né? Então, tá vendo que esses padrõezinhos que aparecem nessas frases, se você for aprendendo eles, você consegue usar. Né? Porque faz bastante sentido usar em vários contextos e isso te ajuda a entender muito o japonês também. Ok? Nunca menospreze as frases simples. Então, ele está falando aqui que febre ainda tem um pouco. Aí nós temos esse ga no final, ok? Que ele não é o mesmo da partícula ga, que aparece em vários verbos, dizendo que quem que faz a ação. Esse aqui é uma estrutura que dá essa ideia de mas, ok? Eu vou até chamar de estrutura ga, ou contraposição com ga, né? Traz uma ideia de
oposição entre as frases. Aconteceu uma coisa, mas acontece outra. E existe uma outra estrutura que transmite isso, que é o kedo. Inclusive já apareceu em aulas que a gente faz aqui, estrutura kedo, que dá uma ideia, né? Eu tô em dúvida se esse traz, acho que é com Z, tá? Eu confundo isso às vezes. Estrutura kedo traz uma ideia de oposição também, só que ela é mais forte que o ga. Então, se você já aprendeu o kedo, ele é uma ideia mais oposta ainda, né? Por exemplo, aqui ele está falando, olha, eu ainda tenho um pouco de febre, mas a condição física melhorou. Não faz muito sentido você ter febre e melhorar, né? Então, não é que não faz sentido, não é uma oposição muito forte entre uma frase e outra, né? Tipo, tá bom, mas não tá bom. Então, existe um balanço aí. Então, faz mais sentido esse mas, né? Essa oposição ser com ga, né? Seria diferente de... netsu wa skoshi arimasu kedo, sore demo shigoto ni ikimasu. Mesmo assim, eu vou no trabalho. Tá vendo que é uma oposição forte? Pô, você tá com febre, você vai trabalhar, né? É forte. Nesse caso, é uma coisa mais suave, tá? Essas nuances você vai pegando à medida que você é exposto a frases de exemplo, que você tem contato com o japonês, ok? Então, ainda tem um pouco de febre, mas... Aí ele fala aqui, taichou wa yoku narimashita. A condição física melhorou um pouco. Nós temos aqui essa palavra, taichou. Ela significa a condição física, o estado do corpo, tá? Ela é formada por esse kanji de karada, que significa corpo, ok? Então, taichou, a condição do corpo, a condição física de alguém, tá? O estado, tá? Não o estado físico de gasoso, líquido, o estado físico de se você tá bem, se você tá mal, se você tá com febre, se você tá com dor, se você tá relaxado, tá? É estado físico nessa condição, ok? Falando sobre o estado físico, partícula wa, aí temos aqui yoku narimashita. Essa palavra, a forma mais simplificada de você pegar o significado é pensar como melhorou. E aí a gente pode falar yokunaru como melhorar, né? Ele está aqui conjugado, ele está tanto na forma massa para ficar mais formal, quanto está no passado. Yokunarimashita. Yokunaru, melhorar. Mas, né, em português a gente tem o verbo melhorar, que é o ato de ficar melhor do que estava antes. Melhorar. Em japonês não existe esse verbo, né? O que está acontecendo aqui é que nós temos este adjetivo, que vou deixar ele em hiragana aqui, que significa bom ou bem, né? Por exemplo, ii hito, uma pessoa boa. Ii tokoro, um lugar bom, ok? Assim por diante. Esse, talvez, tá? Não tenho certeza absoluta, mas do que me vem na memória ou que eu conheça, é o único adjetivo irregular do japonês, que ele sofre uma flexão um pouco diferente dos outros. Eu vou falar disso mais à frente. A gente tem aqui esse verbo, naru, que significa tornar-se ou ficar num novo estado, né? Por exemplo, isso pode ser usado até para pessoas, né? Por exemplo, ficou adulto. Otona ni natta. Vou deixar no passado. Ficou adulto. Ou na forma afirmativa mesmo. Otona ni naru. Ficar adulto. Ou tornar-se adulto, né? Esse verbo ele tem esse sentido. Só que ele pode ser usado para adjetivos também. Por exemplo, ficar azul, ficar grande, ficar bom, né? Ficar bom é o que aconteceu aqui, né? Para outros adjetivos em geral, adjetivos do tipo i, funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho a característica aoi, que significa azul, né? Aoi. Eu tenho que trocar esse i do final pela letra ku. E aí coloco naru. Então fica aoku naru. Ficar azul. Ok? Aoi, aoku naru. Ou então ficar tarde, né? Eu tenho aqui osoi, que é tipo tarde, é usado no sentido de atrasado. Atrasado também, né? E eu quero falar ficar tarde. Osoku naru. Aí sim, ficar tarde. Ok? Então ele tem essa flexão aqui.
Para o adjetivo i, que significa bom, a lógica seria, então fica i, troca o i do final por ku, iku, naru. Ficar bom. Não, isso está errado, tá? Por que está errado? Porque não é assim que eles falam. Ele sofre uma outra flexão, ele fica yoku, naru. Ok? Aí sim, ficar bom. E esse adjetivo tem essa flexão para outras flexões também. Por exemplo, para o negativo, né? O negativo a gente troca o i do final por kunai. Ok? Por exemplo, aoi, azul. Aokunai, não é azul. Osoi, tarde. Osokunai, não é tarde. Tá? Aqui, mesma coisa. Você não vai falar ikunai, você vai falar yokunai. Ok? Ele tem essa irregularidade. Então, quando eu falo, na verdade, yokunaru, que muitas vezes a gente traduz como melhorar, na verdade eu estou falando que tornou-se bom, ficou bom. É o adjetivo i, que significa bom, com o verbo naru, que significa tornar-se. É daí que vem o yokunaru. Ou yokunarimashita, ficou bom. Então, o que ele está falando na frase é justamente que, netsu wa mada sukoshi arimasu. Ainda tem um pouco de febre, né? Febre, quanto a febre, ainda tem um pouco. Mas, taichou wa, falando sobre a condição física como um todo, né? Yoku narimashita, ficou boa, ficou melhor, né? Melhorou, né? Ficou boa e tudo mais. Beleza? Essa foi a frase. Se tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aí. E se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Se tiver alguma sugestão de frase para a gente trazer nessa série, deixa no comentário também. Se inscreve no canal e a gente se vê na próxima aula. Tchau!